Estamos abrindo os trabalhos da 25ª sessão extraordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para podermos dar início à sessão extraordinária. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, portanto, nós temos número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Primeiro item da nossa sessão extraordinária é o projeto de lei de número 11.096, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que altera a estrutura dos cargos e empregos da Faculdade de Medicina de Jundiaí, para adequá-la ao plano de cargos, salários e vencimentos da Prefeitura. Para que possamos discutir e votar esse projeto de lei, nós temos que ouvir as comissões de Justiça e Redação, Economia, Finanças e Orçamento e de Assuntos do Trabalho. Pela Comissão de Justiça e Redação, eu consulto o senhor presidente, o vereador Fernando Bard. O senhor avoca ou indica para dar parecer? Avoca para dar parecer o presidente Fernando Bard. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Durval Orlato. Senhor presidente, até pelo fato dos projetos terem dado entrada nessa casa pela manhã e nós sermos comunicados há poucos instantes de que ele seria votado agora em sessão extraordinária, seria interessante que aqueles que fossem emitir o parecer pudessem, cada um na sua comissão, informar a respeito dos gastos que a diretoria financeira de nossa casa deve ter apontado e qual é o percentual de aumento em cada um desses projetos. Se são 7% reto para todos os servidores dos respectivos órgãos ou se terá alguma tabela progressiva também. A gente precisa saber, na verdade, em todos os casos dos projetos, quais são os percentuais apontados. Como a diretoria financeira emitiu o parecer agora, em cima da hora, a gente não tem essa informação. Se nos pareceres das comissões isso for exposto, eu me dou por satisfeito, eu acho que estaria elucidado aqui para a gente poder votar. Eu entendo o pedido de Vossa Excelência e vamos aguardar os pareceres, então, vereador Durval. E aí o senhor poderá fazer a sua manifestação, se assim o desejar. Relatando pela Comissão de Justiça e Redação, o senhor vereador Fernando Manuel Bard, que é o presidente da mesma. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha. Haja vista a fala do vereador Durval, eu vou me ater única e exclusivamente a relatar o parecer técnico-jurídico, deixando a sua sugestão, eventualmente, para o presidente da Comissão de Finanças. O presente projeto de lei vem de autoria do prefeito municipal e ele altera a estrutura dos cargos e empregos da Faculdade de Medicina de Jundiaí, para adequá-la ao plano de cargos, salários e vencimentos já aprovados por essa casa na última sessão. Então, quer dizer, trata-se de um órgão ligado à prefeitura que agora passa também pelo mesmo processo, pelo mesmo crivo daquele projeto anteriormente por nós votado. E aqui existe uma questão, senhores, do ponto de vista da legalidade e da constitucionalidade, o projeto é perfeito. Primeiro, porque é de competência do prefeito municipal, até aí sem novidade. Segundo, porque cumpre a legislação superior de tal forma a adequá-la aqui ao nosso município. Com apenas uma única ressalva, a nossa consultoria jurídica, num dos artigos, num dos tópicos do seu parecer, diz lá que alerta este órgão técnico em face da vedação imposta pela legislação eleitoral vigente, no artigo 73, inciso 5º, da Lei 9.504, de 30 de setembro de 97,
essa lei que estabelece normas para as eleições, que propostas dessa natureza, daí por quê, né, a justificativa dessa sessão extraordinária e da vinda desses processos à casa. Propostas dessa natureza não podem ser aprovadas nos 6 meses que antecedem as eleições e até a posse dos eleitos. Portanto, o presente projeto de lei deve ser votado até dia 10 de abril do corrente ano. Eu aqui até faria uma ressalva: tem que ser votado antes do dia 6 de abril, porque os 180 dias, a lei eleitoral não fala em meses, ela fala em dias. Então ela fala em meses para quem se afasta de eventual função pública para concorrer ao cargo. Mas no caso aqui da vedação para a votação de matérias dessa natureza, a lei fala em 180 dias. Então, se você tomar do dia 7 de outubro, que é o dia da eleição, excluindo o dia 7, e trazer esse prazo de 180 dias, vai cair exatamente no dia 6, sexta-feira agora. Senhor presidente, de parte dessa relatoria, eu sou favorável e solicito a Vossa Excelência que consulte os demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Muito bem, com parecer favorável do relator, Fernando Bart, eu consulto aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, vereador Ana Tonelli. Acompanho o parecer. Acompanha o parecer. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanha o parecer. Vereador Paulo Sérgio Martins. Acompanha o parecer. Vereador Roberto Conde Andrade. Acompanha o parecer. Portanto, aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores o parecer da Comissão de Justiça e Redação desta Casa. Teremos que ouvir agora a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência o vereador José Galvão Braga Campos. Vereador Tico, o senhor avoca ou indica? Avoca. Avoca para dar parecer o vereador Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, relatando pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, o projeto de lei 11.096, senhor prefeito municipal Miguel Haddad, altera a estrutura dos cargos e empregos da Faculdade de Medicina de Jundiaí, para adequá-la ao plano de cargos, salários e vencimentos da Prefeitura. Senhor presidente, o parecer é muito simples, senhor presidente. Temos que votar em urgência e meu parecer é favorável e peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros da comissão. Portanto, senhor presidente, eu voto favorável porque vem já com o parecer financeiro, né, e vem apto à votação. Então é muito simples, peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros da comissão. Muito bem. Relatando pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, o vereador Tico deu parecer favorável, consulta aos demais membros se há parecer contrário em separado. Não havendo, vereador Duval Lopes Orlato. Contrário. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Acompanho o parecer. Acompanha o parecer. Vereador Leandro Palmarini. Acompanha o parecer. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Acompanha o relator. Portanto, com 4 vereadores votando pela aprovação do relatório, 1 vereador votando contrário, está aprovado o parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Teremos que ouvir agora a Comissão de Assuntos do Trabalho, que tem na sua presidência a vereadora Ana Tonelli. A senhora invoca ou indica, vereadora? Avoca para dar parecer. Você não é da situação. Você não tem que entender, você tem que votar e aprovar. Você é da situação. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, projeto de lei do prefeito municipal, que diz que o quadro de cargos de provimento efetivo da Faculdade de Medicina é o constante do anexo 1 que integra esta lei. Temos aqui as tabelas, senhor presidente, com grupo remuneratório, e tudo consta dessa coluna que está no anexo. Os atuais cargos ficam com a nomenclatura alterada para a constante da coluna situação nova, aquelas que têm a situação atual.
confesso a Vossa Excelência que realmente não dá para, desta tribuna, exarando o parecer por essa comissão, não dá para fazermos uma análise minuciosa, mas eu quero crer que quem de direito da Secretaria deve ter feito, e em comum acordo com representantes da categoria, os quantitativos, todos eles constam aqui do projeto de lei. E a diretoria financeira, tal qual a jurídica, como foi já aqui dito, aprovaram e concordam, dizendo que altera a estrutura dos cargos e empregos da Faculdade de Medicina para adequá-la ao plano de cargos, salários e vencimentos da Prefeitura. Há necessidade de se fazer essa adequação para que eles não fiquem de fora da lei já por nós aprovada na última semana. Então, senhor presidente, relatando por essa Comissão de Assuntos do Trabalho, sou de parecer favorável e peço a Vossa Excelência que consulte os demais vereadores, membros da comissão. Com o parecer favorável da presidente e relatora, vereadora Ana Tonelli, eu consulto aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, o vereador Antônio Carlos Pereira Neto, DOCA, acompanha o relator. Vereador Mingo Fontebasso, acompanha o relator. Vereador Leandro Palmarini, acompanha o relator. Vereadora Marilena Perdiz Negro, acompanha o relator. Com a totalidade dos seus vereadores votando sim, portanto, encontra-se apto e vamos colocar agora em discussão o projeto de lei de número 11.096. Questão de ordem, senhor presidente. Antes de conceder a palavra à vereadora Marilena Negro, questão de ordem do vereador Durval Orlato. Não, apenas eu queria um esclarecimento de Vossa Excelência, desta casa, sobre dois aspectos, né? Ou a gente suspende 15 minutos para a gente olhar isso no projeto e ouvir da diretoria financeira, ou a gente vai receber de Vossa Excelência essa orientação enquanto alguém ocupa da tribuna. Eu preciso saber qual é o percentual que está sendo dado a todos os servidores e qual é o impacto final de todos esses projetos, porque até a última leva que nós votamos ali para a Prefeitura estava próximo de 40%. Imagino que não deva ter subido tanto, mas apenas para a gente ficar com esse número. Qual é o número em termos do Tesouro Municipal que vai se ocupar com folha de pagamento de todos os seus órgãos? E o segundo, se é 7% retilíneo para todos os servidores. Não tenho nada a opor, é que o presidente da Comissão de Finanças não deu esses dados, então eu votei contra o parecer porque não tinha esses dados, mas eu gostaria de ter essa informação relativa aos demais projetos. Da minha parte, não tem óbice nenhum. Vereador Durval, essa presidência entende o pedido de Vossa Excelência e acho, né, assim, a dúvida bastante pertinente, entendo a dúvida, em que pese nós temos certeza que a Prefeitura não mandaria para esta casa algo que não fosse aprovado por ela, mas até para que o senhor possa ter, né, satisfeito o conhecimento que o senhor deseja alcançar, que eu acho extremamente justo, né? Esta presidência vai suspender por 15 minutos os trabalhos. Vou pedir até para que a nossa assessoria financeira, diretoria financeira, para que ela também venha e possa estar conversando com os vereadores que quiserem esses esclarecimentos no salão nobre desta casa. Questão de ordem do vereador Tico. Não, eu não sei, senhor presidente, o vereador Durval pode ser um expert no assunto, que se em 15 minutos ele se inteirar de todo o assunto, de todos são 5 projetos, né, de enquadramento de cargos, em 15 minutos, se conseguir descobrir tudo o que ele quer saber, fica complicado. Nós debatemos os planos de cargo exaustivamente. Vossa Excelência já participou de algumas reuniões com funcionários.
vereadora Ana, comissão do trabalho também participaram, os vereadores participaram de várias reuniões. Então, eu não vejo manifesto de funcionários nessa manhã, nessa casa, né? Então a gente pode até suspender a pedido do vereador Durval, né? E votar no outro dia, né? E aí prejudicaria todos os funcionários. Então, a pedido do vereador Durval, a gente poderia suspender e todo mundo analisar direitinho a questão e votar semana que vem, de repente, né? Se é o que o vereador, se em 15 minutos o vereador se inteirar de todos dos 5 projetos, no parlamento eu não conheço quem consiga descobrir tudo que acontece em 5 projetos, senhor vereador Doca, em toda a sua história política, vereador. Eu acho difícil, viu? Mas vamos aguardar 15 minutos, acho que não vai doer para ninguém. Senhor presidente. Questão de ordem do vereador. Vamos lá. Guarda. Mais uma vez alertando para o prazo. O projeto não pode ser votado em 6 meses por conta da vedação da legislação eleitoral. Desejável seria que ele tivesse chegado na casa, esse projeto tivesse chegado na casa antes, para que todas as comissões pudessem mais rapidamente e até com mais propriedade se inteirar do conteúdo, até como forma de se manifestar no plenário. Mas o prazo, quer dizer, a perda do prazo pode prejudicar boa parte do quadro de funcionários da Prefeitura. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Durval Orlado. Eu acho que ilações são sempre prejudiciais no bom debate aqui. Eu falei 15 minutos, não falei adiar por outro dia. Se o líder do governo acha que deve adiar, ele que peça dessa forma. No mais, o prefeito esqueceu desses órgãos e mandou atrasado para a Câmara. É o sentimento que dá, porque mandou os outros projetos e mandou esse depois correndo. Agora, querer saber qual é o índice de aumento para cada um desses órgãos e qual é o impacto financeiro é uma coisa que, se o diretor da casa vier aqui em menos de 15 minutos, ele fala para a gente, porque ele estudou cada projeto. É só isso. Quer dizer, se o vereador puder falar aqui de público quais são os índices de aumento de cada projeto, não precisa nem suspender a sessão. Nós estamos há 5 minutos discutindo esse assunto. Já poderíamos estar mais próximos de retomarmos. Questão de ordem da vereadora Marilena Negro. Eu acho que vai ser bastante oportuna essa paralisação, porque eu tive a oportunidade de olhar rapidamente os projetos. Nós tivemos na Comissão de Assuntos do Trabalho alguns cuidados que nos levou até a conversas dentro da Prefeitura, preocupação com o impacto, o eventual impacto ao IPREJUM. Não vi informação a respeito do IPREJUM em relação às autarquias, isso é preocupante. Especialmente nesse primeiro projeto, eu vou utilizar a tribuna para falar, mas se tiver oportunidade falarei aos senhores vereadores das minhas preocupações, e realmente encaminhar de urgência o projeto, e a gente fazer extraordinária, sem ter minimamente noção do que está tratando, realmente é uma atitude que deixa o Legislativo abaixo do capacho da entrada da casa. Então, acho que a gente merece esse cuidado. Então, nós temos aí o secretário de Assuntos Parlamentares, que eventualmente pode nos esclarecer, e acho que no conjunto do projeto. Se os vereadores da base tiverem informações que nós não temos, que ótimo, vamos trocar. Mas pelos relatos ali de parecer de comissão, eu vejo que a questão financeira está preocupante, e a vereadora Ana Antonelli também, no seu parecer, ela mostrou uma certa preocupação com a falta de condições de análise, sendo que a gente teve tanto cuidado para analisar o plano de cargos da Prefeitura, e com dificuldades. Então, eu gostaria de que tivesse até mais de 15 minutos, para que a gente possa, se Vossa Excelência puder chamar essa paralisação, a gente poderia até estender um pouquinho mais de 15 minutos, se for necessário. Vereadora, eu vou suspender a sessão baseada no pedido do vereador Durval Orlado, até por entender justa a reivindicação do vereador Durval Orlado. Eu acho que, torno a dizer, a Prefeitura não encaminharia para esta casa se ela não tivesse esses cuidados que estão sendo levantados por todos nós. Mas, no intuito de que cada um possa se sentir mais tranquilo, daremos esse prazo para que essa discussão seja feita. Se necessário ampliarmos ainda mais, vamos pensar no assunto. Mas eu não tenho dúvidas de que esses esclarecimentos rapidamente serão feitos a todos nós aqui. Estão suspensos os trabalhos por até 15 minutos, se necessário.